E se um país decidisse salvar sua indústria afundando-a? E se, em nome da proteção, ele puxasse o tapete sob os próprios pés? E se a maior potência econômica do planeta, numa tentativa de reafirmar sua força, acabasse revelando sua fraqueza? Essa não é uma hipótese distante. É a realidade. E começou com uma frase simples, direta, enfática, com um sotaque de poder. E o que vamos fazer é aplicar uma tarifa de 25% em todos os carros que não forem fabricados nos Estados Unidos. Foi assim, quase como quem anuncia um novo plano de marketing, que o então presidente Donald Trump virou a chave do que seria um dos momentos mais delicados da história moderna da indústria automobilística americana. De um lado, um microfone, do outro, o mundo. E o mundo não respondeu com aplausos, respondeu com aço, com soja, com baterias, com tarifas de volta. A retaliação chinesa veio menos de 72 horas depois. Tarifas de até 125% sobre produtos americanos. Um número que, no papel, parece técnico, mas, na prática, é uma sentença. Era como se a China estivesse dizendo: se você erguer um muro, nós construímos outro, mas o nosso é feito com cimento econômico. Naquela semana, algo gigantesco começou a rachar. A indústria automobilística dos Estados Unidos, que durante décadas foi símbolo de orgulho nacional, locomotora de empregos e inovação, começava a sentir um tremor. As manchetes diziam: proteção. Os números gritavam: destruição. Fábricas congelaram exportações. Mercados estrangeiros bateram a porta na cara dos americanos. E os revendedores, esses que vivem entre a demanda dos consumidores e os números dos fabricantes, começaram a prever um caos no estoque. Carros encalhados, vendas represadas, confiança evaporando. Mas não houve guerra. Não houve recessão, não houve queda de demanda, houve tarifa, e foi suficiente. Agora pense em tudo o que um carro representa. Não apenas um meio de transporte, mas uma cadeia de valor que começa em minas de metais raros e termina na garagem da classe média. São empregos, famílias, acordos bilaterais, inovação, tradição, cultura. E foi exatamente essa teia que começou a se desfazer. Não havia sirenes. Não havia manchetes dramáticas. Enquanto isso, na sede da Ford, em Dearborn, Michigan, a sala de conferências estava quieta. A decisão tinha sido tomada: suspender todas as exportações de veículos produzidos nos Estados Unidos para a China. Todos, inclusive ícones como a F-150 Raptor, o Mustang, os SUVs que povoam os sonhos de compradores no mundo todo. Motivo? Simples, a matemática não fechava. Um carro que saía por $40 mil nos Estados Unidos, agora, com as tarifas chinesas, ultrapassava os 100 mil no mercado asiático. Quem, em sã consciência, pagaria isso? A resposta era clara: ninguém. E diante do impensável, a Ford fez o que parecia impossível. Puxou o freio de mão. Os carros foram encostados. Os containers pararam. As rotas foram suspensas. Só que isso não era apenas sobre exportação. Era sobre orgulho, sobre história. A Ford, um dos símbolos mais antigos da indústria americana, recebia diretamente da China uma mensagem que rasgava décadas de relações comerciais: você não é mais bem-vinda aqui. O impacto não era só financeiro. Era simbólico, era estratégico, era psicológico. E ecoava muito além dos portões da fábrica. Porque do outro lado do oceano, outras marcas começavam a se perguntar: e nós? Somos os próximos? A resposta, infelizmente, era sim. Eis que entra em cena a Buick. Aquela marca que muitos consideravam esquecida, ultrapassada, com um pé no passado e outro na aposentadoria. Pois ela estava renascendo. O portfólio de SUVs da Buick estava em pleno crescimento. Vendas em alta. Clientes jovens voltando. O renascimento de um ícone. Mas havia um detalhe, e ele seria fatal. Todos os modelos que estavam impulsionando essa nova fase vinham de fora. Encore GX e Invista, fabricados na Coreia do Sul. Envision, fabricado na China. E agora? Agora todos enfrentariam uma tempestade tarifária. Veículos sul-coreanos atingidos com até 27%. Modelos fabricados na China enfrentando taxas próximas de 50%. Não há como maquiar isso. O preço subiria. E com ele, a probabilidade de que aquele novo cliente desaparecesse novamente. Um analista do setor resumiu de forma brutal: se essas tarifas forem mantidas, a Buick pode não sobreviver. Não se tratava mais de estratégia comercial. Tratava-se de um ataque direto à viabilidade de marcas inteiras. E é aqui que começamos a enxergar a ironia. As tarifas tinham um objetivo: proteger. Mas estavam matando o que tentavam salvar. Como proteger a indústria automotiva americana ao fechar suas portas para o mundo? Como garantir empregos locais se os veículos locais dependem de cadeias globais de fornecimento?
Como manter preços competitivos se as peças, sensores, motores e baterias agora vêm com um acréscimo de 20, 30, 50%? As perguntas se multiplicam e as respostas, até agora, são desconcertantes. Mas o mais assustador é que estamos apenas na superfície, enquanto as concessionárias se desesperam, enquanto o consumidor recalcula o sonho de um carro novo. Do outro lado do mundo, outra potência começa a se mover. E dessa vez, ela não vem com tanques, nem com tarifas. Ela vem com comida. E se um país decidisse salvar seus carros oferecendo soja? Imagine o seguinte cenário. Você é dono de uma pequena concessionária no interior de Ohio. Seu pai abriu aquele negócio nos anos 80, vendeu milhares de carros ao longo das décadas, enfrentou crises, viu o 11 de setembro, a bolha imobiliária, o Covid. Mas nada. Nada se compara ao que está acontecendo agora. Porque não é uma crise financeira, não é falta de cliente, não é falência. É algo muito mais sutil. É o estrangulamento progressivo de uma cadeia que sempre funcionou, que sempre esteve ali. Num dia, você vende um SUV japonês por um preço competitivo. No dia seguinte, o mesmo modelo chega com um aumento de 25%, não por conta da montadora, não por decisão de fábrica, mas por uma ordem vinda de Washington, uma tarifa, um imposto, uma barreira. E o pior, você nem consegue explicar isso para o cliente. Mas por que subiu tanto? Esse carro não mudou nada, o modelo é o mesmo. Antes eu podia pagar, agora ficou impossível. E o vendedor tenta explicar, tenta convencer, tenta negociar. Mas no fundo, sabe, perdeu a venda. E mais do que isso, perdeu a confiança. Esse drama se repete hoje em milhares de revendas nos Estados Unidos. Pequenos empresários, vendedores, transportadores, funcionários da limpeza, todos sendo atingidos por algo que não começou ali. Não começou na concessionária, nem no chão da fábrica. Começou em uma sala oval, longe dali, onde decisões são tomadas como quem muda uma peça de xadrez, sem lembrar que cada peça representa uma vida. E se isso está acontecendo nos Estados Unidos, imagine como está do outro lado do Pacífico. Tóquio, Japão. País orgulhoso, disciplinado, eficiente. Um dos maiores exportadores de veículos do planeta. Toyota, Honda, Nissan, Subaru marcas que construíram reputações sólidas, que moldaram o gosto global por carros confiáveis, econômicos e inovadores. Essas empresas movimentam trilhões de ienes por ano, geram milhões de empregos e, claro, têm nos Estados Unidos seu principal mercado. Mas agora, esse mercado está sob ameaça direta. E não por falhas de qualidade, não por concorrência desleal, mas porque a tarifa de 25% está empurrando os carros japoneses para fora da realidade do consumidor americano. O impacto é imediato. Algumas montadoras já começaram a cortar envios. Outras estão subindo os preços discretamente, numa tentativa desesperada de absorver parte do impacto. Mas nenhuma delas sabe o que vai acontecer no próximo trimestre. E por isso, o Japão agiu. De forma discreta, diplomatas japoneses chegaram aos Estados Unidos com uma proposta em comum: trocar arroz por carros, soja por SUVs, produtos agrícolas por paz comercial. Não é exagero, é literal. O Japão se ofereceu para aumentar significativamente a compra de alimentos americanos, tudo o que faz parte do coração do cinturão agrícola dos Estados Unidos. Por quê? Porque sabe que pressionar pela via política talvez não funcione. Mas se puder entregar algo que agrade a base rural americana, aquela que, politicamente, ainda sustenta o discurso protecionista, talvez consiga abrir uma brecha. É uma jogada estratégica brilhante e profundamente reveladora. Revela que estamos num tempo em que alimentos são moeda de troca para políticas industriais. Revela que o Japão, tradicional aliado dos Estados Unidos, está na defensiva. E revela, acima de tudo, que o mundo não está esperando que a América decida o que fazer. Está agindo. Esse é o ponto que muitas pessoas ainda não perceberam. Enquanto os Estados Unidos aplicam tarifas esperando que o mundo se curve, o mundo se organiza para viver sem os Estados Unidos. O Japão não quer confronto, mas também não quer colapso. Segundo fontes do Ministério da Economia japonês, já há planos em andamento para redirecionar parte das exportações para a Europa e Sudeste Asiático, caso os Estados Unidos não recuem. O Japão já entendeu que não pode depender eternamente de um mercado que se move por impulsos políticos e está se preparando. Lembra da concessionária em Ohio? Ela depende, por exemplo, de caminhões que transportam veículos do porto de Long Beach até o centro do país. Esses caminhões, por sua vez, são operados por pequenas empresas que vivem do fluxo contínuo da indústria automotiva. Só que agora, os caminhões estão vazios, ou pior, parados, porque os navios já não chegam com a mesma frequência, porque os pedidos diminuíram, porque o preço aumentou. E o reflexo disso chega rápido ao dia a dia das famílias. Filho que ia trabalhar com o pai na oficina, agora precisa procurar emprego em outra cidade. Família que sonhava com um carro novo, agora está reavaliando a troca. Cliente que antes era recorrente, agora virou uma memória.
São perdas constantes e, quando acumuladas, derrubam qualquer economia. Porque uma indústria automotiva não é feita apenas de aço e motores, é feita de laços. Laços entre empresas e consumidores. Laços entre países. Laços entre gerações. E quando esses laços são esticados até o limite por medidas políticas que não consideram suas consequências reais, eles arrebentam. O Japão sabe disso, por isso age com cautela, mas com firmeza. Na última semana, o principal negociador comercial japonês foi recebido na Casa Branca. Conversas foram produtivas, segundo os assessores, mas nenhuma decisão foi anunciada. Nenhum alívio foi prometido. A tensão continua. E o tempo corre. Cada semana com as tarifas em vigor representa menos vendas, mais incerteza, menos investimento, mais risco. A montadora espera. O revendedor aguarda. O consumidor hesita. A economia para. E aqui está o ponto mais inquietante. Tudo isso poderia ser evitado. Não é inevitável, não é irreversível. É resultado de decisões, de escolhas e de uma visão de mundo que precisa urgentemente ser repensada. Porque se a lógica de tarifa como arma persistir, o estrago será profundo demais para ser consertado depois. E essa lógica, infelizmente, ainda está no centro da estratégia americana atual. Uma estratégia que, como vimos com a Ford e com a Buick, não traz estabilidade. Traz colapso. Agora, com o Japão, o risco se multiplica. A pergunta que fica é: quantas alianças mais vão precisar ser sacrificadas? Quantas cadeias de produção terão que ser cortadas? Quantas famílias terão que ver seu sustento evaporar para que se entenda que o mundo mudou? O tempo da imposição unilateral acabou. Vivemos o tempo da interdependência. Negar isso é negar o futuro. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Em tempos normais, um renascimento industrial seria celebrado, visto como sinal de resiliência, prova de que, mesmo diante das mudanças tecnológicas e das novas preferências de consumo, marcas tradicionais ainda têm algo a dizer. A Buick estava pronta para contar essa história. Depois de anos de estagnação, de piadas sobre carro de aposentado, de vendas em queda e modelos irrelevantes, algo mudou. Novos SUVs, um design mais ousado, tecnologia embarcada competitiva e um marketing voltado para o público jovem. Funcionou. As vendas do primeiro trimestre dispararam 39%. Em alguns estados, como Califórnia e Illinois, concessionárias relataram aumento de 50% em modelos, como o Encore GX. A marca parecia ter encontrado seu lugar no século XXI. Mas o que acontece quando o sucesso depende de um detalhe fora do seu controle? A maioria dos consumidores jamais imagina onde um carro é fabricado. Eles se interessam pelo design, pelo consumo, pelas parcelas. Mas a geopolítica, a cadeia logística, a origem das peças, esses são os bastidores. Até que deixam de ser. A nova linha da Buick é inteiramente produzida fora dos Estados Unidos, Encore GX e Envista, fabricados na Coreia do Sul. Envision, montado na China. Poderia dar certo? Deu, mas por quanto tempo? Com as novas tarifas americanas sobre veículos estrangeiros, o preço de cada modelo saltou em questão de semanas. 27% sobre carros coreanos, quase 50% sobre os feitos na China. Quer um exemplo concreto? O Buick Envision de 2023 custava, em média, $35 mil no varejo. Após os reajustes, o mesmo modelo passou a ser anunciado por mais de $50 mil em alguns estados. E o que acontece quando um carro deixa de caber no bolso do seu público-alvo? Ele desaparece. Concessionárias estão encalhadas, clientes sumiram. E a pergunta nos bastidores não é mais se a Buick pode manter o ritmo de crescimento. É se ela vai sobreviver à próxima temporada. Como uma marca pode renascer e ser sufocada no mesmo movimento? Essa pergunta é desconcertante, porque a resposta não está na empresa, não está na engenharia, nem no marketing. Está na política. Tarifas que deveriam proteger a indústria americana estão esmagando justamente quem tenta competir. Esmagando não os estrangeiros, mas as empresas americanas que operam de forma global como qualquer outra gigante do setor. E aqui está o detalhe que poucos percebem. A Buick é americana, mas suas fábricas, por razões de custo, logística e acesso a mercados, foram distribuídas globalmente. Isso é traição? Ou é apenas adaptação a uma economia moderna? Por que punir uma empresa por ter se integrado ao sistema que o próprio capitalismo americano ajudou a criar? E se a Buick não é exceção? E se o problema for maior, mais profundo, mais sistêmico? A verdade é que a Buick é só o começo. Ela é a ponta do iceberg de uma indústria inteira construída em cima de cadeias transnacionais, de contratos globais, de acordos bilaterais. Você sabia que mais da metade das montadoras americanas produzem veículos fora dos Estados Unidos e depois os reimportam?
Você sabia que mesmo os carros feitos em solo americano têm, em média, mais de 40% de seus componentes vindos do exterior? Sensores do Japão, cabos elétricos do México, chips da Malásia, baterias da China. Não existe mais carro 100% americano, nem 100% japonês, nem 100% chinês. Existe apenas um ecossistema e ele está sendo mutilado. Talvez você esteja pensando, mas não é importante proteger empregos aqui? Não faz sentido cobrar tarifas para forçar a produção a voltar? E a resposta é: depende. Proteger empregos com políticas estratégicas de reindustrialização faz sentido. Mas sufocar empresas com tarifas imprevisíveis, sem planejamento, sem articulação internacional, é suicídio econômico. E tem mais. Mesmo que, por um milagre, essas montadoras decidissem trazer de volta suas fábricas para os Estados Unidos, quanto tempo isso levaria? Quantos bilhões seriam necessários? Quantos empregos realmente seriam criados? E o mais inquietante: você aceitaria pagar o dobro por um carro só para que ele fosse 100% americano? Porque essa é a equação que ninguém quer resolver. As tarifas são vendidas como patriotismo, mas na prática são sobretaxas escondidas no preço final. Quem paga? O consumidor. Você. Quem sofre? As famílias que estão tentando comprar um carro novo. As lojas que viram seus pedidos evaporarem. Os funcionários que recebem avisos de férias coletivas sem data de retorno. Em Las Vegas, um gerente de concessionária confidenciou: tenho 12 unidades do Encore GX paradas. Com o novo preço, ninguém sequer pergunta. E o pior é que minha margem encolheu. Nem desconto posso dar. O que ele não disse, mas pensou, é o que dezenas de outros pensam. Talvez esse seja o fim da linha. Essa história não está nas capas dos jornais. Não abre os telejornais, mas ela pulsa todos os dias nos galpões, nos showrooms, nos centros de distribuição. A Buick pode não resistir. E com ela, toda uma forma de pensar a indústria automotiva. Uma forma que acreditava que era possível unir tradição e modernidade, que dava valor à competitividade global, que entendia que inovação exige flexibilidade. Hoje, essa visão está sob ataque. E o próximo golpe pode vir de onde menos se espera, porque enquanto o consumidor americano lida com preços abusivos, enquanto a Buick tenta sobreviver, enquanto as fábricas recalculam, outras potências estão de olho. E algumas já começaram a agir, com ofertas, com acordos, com medidas discretas que preparam o terreno para um novo jogo. A pergunta agora não é se outras marcas seguirão o mesmo caminho. A pergunta é: quem conseguirá sair vivo do outro lado? O que acontece quando o patriotismo vira um bumerangue econômico? E se a proteção for, na verdade, o maior ataque à indústria que se prometeu defender? Antes de continuar, faça parte dessa reflexão. Inscreva-se no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui, cada clique é um ato de consciência. É você dizendo que quer entender mais, questionar mais, aprofundar mais. E se o país mais disciplinado do mundo estivesse prestes a quebrar suas próprias regras para evitar um desastre econômico fabricado? E se, ao invés de tanques, aviões ou ameaças, a resposta viesse em forma de um saco de arroz? Não como alimento, mas como proposta de paz. Abril de 2025. Enquanto os holofotes do noticiário seguiam fixos em tensões militares, escândalos políticos e eleições em campanha permanente, algo acontecia nas salas de reunião em Washington e Tóquio. Não era manchete, mas era histórico. O Japão, o mesmo país que reconstruiu sua economia das cinzas da Segunda Guerra Mundial, o mesmo que se reinventou em tecnologia, automação, produtividade e exportação, estava à beira de uma decisão que desafiava sua lógica econômica e seu orgulho nacional: oferecer comida para salvar carros. Em resposta às tarifas americanas que ameaçam inviabilizar sua maior indústria de exportação, o governo japonês formulou uma proposta extraordinária: comprar mais grãos, mais soja, mais milho dos Estados Unidos em troca de alívio tarifário para seus veículos. É uma jogada tão contraintuitiva que, à primeira vista, parece absurda. Por que uma potência tecnológica trocaria chips por soja? Por que uma nação com robôs cirúrgicos e carros híbridos negociaria com arroz como moeda? A resposta é simples: porque está sendo encurralada. O Japão não está pedindo um favor, está tentando evitar um colapso. A indústria automotiva japonesa não é apenas o coração da sua economia, ela é o cérebro, o pulmão. Emprega mais de 5 milhões de pessoas direta e indiretamente. Responde por cerca de 18% do PIB nacional. E mais da metade do que produz tem destino certo: o mercado externo, especialmente os Estados Unidos. Mas agora, esse mercado se tornou uma armadilha. Com a nova tarifa de 25%, modelos da Toyota, Nissan, Subaru e Honda, que antes eram acessíveis para a classe média americana, começaram a ser reposicionados para cima ou simplesmente retirados do mercado.
Um Honda Civic, antes vendido a $24 mil, agora sai por $30 mil ou mais em alguns estados. SUVs populares como o CR-V e o RAV4 tiveram um aumento médio de 18%. E os estoques estão começando a girar mais devagar. O que fazer? Reduzir margem? Cortar funcionários? Fechar fábricas? Ou tentar uma última cartada? É aqui que o Japão decidiu testar o impensável: negociar com aquilo que ainda interessa a Washington votos rurais. Ao prometer comprar volumes massivos de alimentos produzidos no cinturão agrícola americano, o Japão acena diretamente para os interesses políticos do atual governo. Trata-se de uma barganha direta. Nós ajudamos a sua base eleitoral. Você alivia nossa pressão comercial. Mas o que essa troca revela sobre o estado atual das relações internacionais? Imagine a cena: Alemanha oferecendo turbinas em troca de aço. Canadá propondo barris de petróleo por acesso tecnológico. Brasil negociando gado por semicondutores. Esse é o mundo que está surgindo das rachaduras da globalização. Não um mundo sem acordos, mas um mundo onde os acordos não seguem mais a lógica de longo prazo, mas sim a ansiedade política do próximo trimestre. No caso do Japão, o acordo ainda está pendente, mas o movimento já causou impacto. Em reuniões fechadas, diplomatas americanos admitem que o gesto japonês foi inesperado e que politicamente é difícil rejeitar. Afinal, qual político em campanha desprezaria uma proposta que beneficia diretamente o eleitor do campo? Mas, ao mesmo tempo, há resistência. Porque aceitar esse tipo de barganha seria admitir que as tarifas não foram uma estratégia de proteção nacional, mas uma moeda de troca mal disfarçada. E se forem? E se tudo isso, no fim, não for sobre proteção nem soberania, mas sobre barganha, chantagem e sobrevivência? O dilema é ainda mais angustiante porque o Japão não tem outra escolha. Ele não pode simplesmente esperar passar. As fábricas têm prazos. Os contratos de exportação têm metas. O sistema financeiro pressiona por estabilidade. Se nada mudar, o país pode ver seu motor econômico desacelerar com força. E pior, dar espaço para seus concorrentes ocuparem o vácuo. O Japão está encurralado não porque errou, mas porque apostou que as regras do jogo seriam mantidas e agora percebe que o tabuleiro foi virado. Mas o que acontece quando o país mais pacífico, mais paciente e mais obediente das regras internacionais começa a se cansar? E se o Japão, ao ver suas tentativas de acordo serem ignoradas, decidir agir por conta própria? Há rumores de que executivos da Toyota e da Nissan já iniciaram conversas com a União Europeia sobre a abertura de novas linhas de produção na Hungria e na República Tcheca. Outros falam em investimento pesado, em parcerias com o Vietnã e a Tailândia. Mercados emergentes, mão de obra mais barata, menor interferência política. Você percebe o que isso significa? Significa que os Estados Unidos podem estar prestes a perder não apenas vendas, mas o próprio ecossistema que ajudaram a criar. Porque em um mundo em redes, quando um nó se fecha, os outros aprendem a contornar. É essa movimentação que está em curso. Discreta, diplomática, mas irreversível. A cada semana que passa sem uma decisão em Washington, mais alternativas são costuradas por Tóquio. Não há discursos inflamados, não há conferências bombásticas, mas há planilhas, há cálculos, há realinhamentos acontecendo nos bastidores. E você só vai perceber quando for tarde. Quando aquele carro que você sempre viu na concessionária desaparecer. Quando a marca que você confiava se ausentar do mercado. Quando os preços subirem de novo. E quando não houver mais ninguém para culpar, além de um conceito mal interpretado chamado protecionismo. Porque proteger é uma coisa, isolar-se é outra. E o Japão sabe disso melhor do que ninguém. Talvez por isso esteja tentando alertar que o custo de um erro pode ser pago por gerações. A pergunta que fica é: Washington está ouvindo? Havia uma promessa, clara, patriótica, repetida como um mantra em palanques, debates e campanhas. Vamos trazer os empregos de volta. Vamos fabricar na América outra vez. Depois de décadas assistindo fábricas fecharem, cidades murcharem, famílias acumularem dívidas e sonhos de classe média evaporarem, a ideia de recuperar a América com aço, motores e bandeiras costuradas em solo nacional parecia finalmente dar um norte. Mas e se essa promessa, ao invés de reconduzir o país ao topo da produtividade, estivesse empurrando a indústria para o abismo? Nas primeiras semanas após o anúncio das tarifas sobre automóveis estrangeiros, a reação foi dividida. Parte da população aplaudiu. Finalmente, alguém estava enfrentando a dependência de importações e defendendo o trabalhador americano. Outra parte coçou a cabeça, porque as fábricas não estavam voltando, os preços estavam subindo. E os empregos continuavam desaparecendo. A realidade se impôs de forma cruel. Não se reindustrializa um país com decretos. Não se redesenha uma cadeia global com slogans. Vamos a uma história real. Março de 2025. Ohio.
Uma pequena cidade chamada Marysville, conhecida por ser o lar da maior fábrica da Honda nos Estados Unidos. Lá, trabalham mais de 4.000 pessoas. Famílias inteiras dependem daquela planta da cafeteria ao posto de gasolina na esquina. A fábrica é americana. Os trabalhadores são americanos, mas os componentes? A maioria vem do Japão e da Tailândia. Após as novas tarifas, o custo dos módulos eletrônicos e sensores dobrou. A produção desacelerou. As horas extras foram cortadas. Os funcionários que antes viviam com certa estabilidade passaram a temer por cortes de turno. Um dos operadores, 52 anos, veterano de fábrica há 2 décadas, disse o seguinte em uma entrevista local: "Eu votei por mudança, mas não imaginei que a mudança viria contra mim." Esse é o ponto de ruptura. Porque o nacionalismo econômico, da forma como está sendo aplicado, não distingue o que é feito aqui do que é montado aqui. Ele não diferencia empresas globais com raízes locais de empresas locais com ambições globais. A tarifa não pergunta se o trabalhador é americano, ela apenas atinge. E esse é um dado que poucos conhecem. Mais de 45% dos empregos da indústria automotiva americana estão em empresas estrangeiras instaladas nos Estados Unidos. Toyota, Honda, BMW, Hyundai, Kia, todas com fábricas no sul e meio oeste do país. São essas plantas que empregam milhões, pagam salários competitivos e movimentam as economias regionais. E agora, elas estão sendo sufocadas. Se o objetivo era proteger empregos, estamos perdendo. Se era para proteger empresas americanas, estamos prejudicando. Se era para proteger consumidores, estamos cobrando mais deles. Então, o que sobra? Sobra o discurso, sobra o símbolo, sobra a ilusão de controle. Mas a realidade é outra. Segundo a Associação Nacional de Concessionárias dos Estados Unidos, o preço médio de veículos novos subiu 8,9% nos últimos 6 meses, sem melhora proporcional em qualidade ou tecnologia. O estoque médio de concessionárias encolheu 17%. As margens de lucro recuaram, forçando cortes em comissões e bônus de vendedores. E há um efeito ainda mais preocupante. O consumidor está adiando a troca de carro. Isso afeta toda a cadeia: produção, transporte, financiamento, seguro, manutenção. Uma indústria que responde por quase 3% do PIB dos Estados Unidos está começando a entrar em marcha lenta. E quando isso acontece, o impacto vai muito além das fábricas. Você já percebeu quantas das cidades que mais sofreram com a desindustrialização nos anos 2000 estão passando por isso de novo? Detroit, Flint, Youngstown, Toledo. Esses nomes voltaram ao radar. Não por histórias de superação, mas por estatísticas de desemprego. Como se a história estivesse se repetindo, só que sem a desculpa de concorrência asiática ou automação descontrolada. Desta vez, o golpe veio de dentro. Agora, imagine que você é um pequeno fornecedor de chicotes elétricos em Indiana. Você fornece para uma montadora japonesa com fábrica nos Estados Unidos. Com o corte de produção, seu contrato foi suspenso. Você demite 3 funcionários, depois 5. Fecha um turno. Em menos de 6 meses, você passa de empresário de médio porte a sobrevivente. Mas a política nacional segue dizendo: estamos vencendo a guerra comercial. Qual guerra? Com quais aliados? A que custo? Há um ponto cego perigoso em toda essa narrativa: a suposição de que o resto do mundo ficará parado. Mas ele não está. A União Europeia está negociando acordos de livre comércio com o Mercosul e com países africanos. A China expandiu sua rede de abastecimento por meio da Rota da Seda. A Índia firmou novos pactos bilaterais com o Sudeste Asiático. Até o Canadá e o México estão ampliando parcerias com outras potências. Enquanto os Estados Unidos levantam muros, os outros estão construindo pontes. E pontes geram oportunidades. Muros geram isolamento. A essa altura, é inevitável perguntar: a tarifa é uma ferramenta ou um veneno disfarçado? Sim, é possível usar tarifas como tática, mas elas exigem estratégia, previsibilidade e um plano de transição. O que estamos vendo agora não é uma tática, é uma teimosia com efeitos sistêmicos, e aqui está o elemento mais irônico dessa história. Mesmo os veículos 100% fabricados nos Estados Unidos dependem de peças importadas: sensores, chips, módulos de ignição, baterias, catalisadores. Boa parte disso vem de fora. Ao taxar os carros prontos, os Estados Unidos também encarecem seus próprios veículos domésticos. Ou seja, a indústria não tem como escapar. É como colocar um colete à prova de balas e depois disparar no pé. E se o inimigo não estivesse do lado de fora da fábrica, mas dentro dela? E se o colapso não viesse em forma de um desastre explosivo, mas em sussurros de incerteza pelos corredores? E se a maior ameaça à indústria americana hoje fosse a própria ilusão de que ainda há tempo para resolver? Não há tanques nos portões. Não há protestos nas ruas. Mas quem anda pelas linhas de montagem do Alabama, de Michigan, do Tennessee, sente. Sente no olhar do supervisor que desvia os olhos.
no tom evasivo da gerência durante as reuniões de turno, no boato que começa no vestiário e termina no ponto de ônibus, sente que algo está prestes a quebrar. Esse é o verdadeiro campo de batalha da crise que estamos narrando. Enquanto Washington discute tarifas como se estivesse jogando pôquer, milhões de trabalhadores vivem cada dia como se fosse um leilão às cegas. Quem fica? Quem sai? Qual planta será temporariamente fechada? Qual peça deixará de chegar esta semana? O medo não é mais teórico, é rotina. Em Kentucky, uma fábrica de autopeças que empregava 800 pessoas teve que suspender turnos noturnos por falta de sensores importados da Malásia. No México, fornecedores de chicotes elétricos relatam 40% de queda nos pedidos vindos dos Estados Unidos. Em Detroit, a produção de SUVs híbridos foi reduzida em 30%, porque o carregamento de baterias da China ficou preso na alfândega, refém de mais uma rodada de represálias tarifárias. E não estamos falando de previsões, estamos falando de abril de 2025. Agora pare e pense. Quantos desses gargalos chegaram até você nas manchetes? Quantos desses trabalhadores tiveram suas vozes ouvidas? Quantas dessas decisões foram tomadas com base em dados reais e não em ideologia? Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é esta. O sistema está se estrangulando por dentro. As montadoras já não sabem como montar. Os fornecedores já não sabem como fornecer. Os vendedores já não sabem como vender. E o consumidor está pagando mais por menos, sem entender por quê. O preço médio de um sedã básico nos Estados Unidos ultrapassou pela primeira vez a marca dos $33 mil. Isso representa um salto de quase 20% em menos de um ano. E não porque o carro ficou mais potente, não porque ganhou nova tecnologia, mas porque cada uma de suas partes está mais cara. Porque cada uma de suas origens agora é um problema. Um sensor que custava $32 agora custa $87. Uma tela multimídia, antes importada da Coreia do Sul por $140, agora chega por $230. Isso quando chega. Até o fio de cobre que conecta os componentes eletrônicos triplicou de preço, pressionado pela escassez global e pela corrida de tarifas cruzadas. Agora imagine esse cenário multiplicado por centenas de peças. Agora imagine esse custo repassado ao consumidor. Agora imagine esse consumidor adiando a compra. Agora imagine a fábrica com estoques encalhados. Agora imagine o RH recebendo uma nova planilha. Reduzir quadro. Sibi Peosenteu. A cadeia se rompe. E ninguém parece ter aprendido nada com 2008. Aliás, há um paradoxo cruel aqui. Aquela crise, a maior desde 1929, foi causada por excesso de crédito e confiança cega no crescimento eterno. Esta está sendo causada por uma tentativa míope de forçar a autonomia num mundo interdependente. Você percebe a ironia? Estamos destruindo uma indústria global para reconstruir uma indústria que não existe mais, pelo menos, não como existia. Porque o mundo mudou. Hoje, um carro é tão digital quanto mecânico, tão global quanto nacional, tão tecnológico quanto industrial. Mas as decisões políticas continuam sendo tomadas como se estivéssemos em 1973. E o preço dessa dissonância é pago com empregos. Em uma planta da GM em Indiana, os sindicatos já discutem estratégias para preservar ao menos os benefícios dos funcionários demitidos. A linguagem nos corredores mudou. Antes, falava-se em produtividade, eficiência, futuro. Hoje, o vocabulário é outro. Compensação, pacote, desligamento. Mas e o plano? Não há resposta clara. Só há declarações e promessas vazias. Enquanto isso, os dados seguem nos alertando. A cada trimestre, aumenta o número de pedidos de seguro-desemprego no setor industrial. A cada mês, novas empresas declaram dificuldades logísticas devido à insegurança regulatória. A cada semana, uma nova categoria de peças entra na lista de produtos encarecidos por tarifas. Mas talvez o dado mais assustador seja outro. Pela primeira vez desde 2009, a maioria dos jovens americanos entre 25 e 34 anos diz que não pretende comprar um carro novo. Não por desinteresse, mas por falta de acesso, por custo, por frustração. E se uma nova geração abandonar o sonho do carro próprio, o que sobra do modelo de indústria que estruturou a economia americana por um século? Talvez essa seja a pergunta que ninguém quer fazer, porque ela aponta para um abismo muito mais profundo do que o das tarifas. Aponta para uma transformação cultural, econômica e tecnológica que não será contida com decretos, muros ou discursos. Será que ainda há tempo? Será que, diante de tantos sinais, de tantos alertas, alguém em posição de comando está pronto para admitir que o caminho precisa ser corrigido? Ou vamos continuar assistindo a esse colapso fragmentado, onde cada peça quebra isoladamente até que, um dia, o motor pare de vez? Imagine um império. Não um império de bandeiras, mas de motores. Um império de aço, borracha e circuitos. Um império onde cada esquina tinha uma oficina,
Cada casa um carro, cada cidade uma fábrica pulsando como o coração industrial do mundo. Agora imagine que esse império não foi invadido, não foi sabotado, nem abandonado. Ele foi envenenado, lentamente, por dentro. Com promessas, com retórica, com tarifas travestidas de proteção. Esse é o retrato mais cruel dos Estados Unidos em 2025. Uma superpotência que acreditou que podia forçar a roda da história a girar para trás. E ao tentar recuperar o passado, começou a perder o presente. Mas vamos direto ao ponto. A estratégia do nacionalismo econômico que impôs tarifas, rompeu acordos, desacelerou cadeias, não funcionou. E mais, está cobrando um preço alto demais. Nas últimas semanas, documentos internos vazados de duas das maiores montadoras americanas, Ford e General Motors, revelaram algo que até então era dito só nos bastidores. Se as tarifas permanecerem no atual formato por mais 2 trimestres, haverá fechamento definitivo de pelo menos 3 plantas em território americano. Estamos falando de milhares de empregos diretos, de cidades inteiras que giram em torno dessas fábricas, de escolas que dependem dos impostos locais, de pequenos negócios que atendem operários e famílias. O impacto não será setorial, será comunitário, mas não para por aí. Em paralelo, países antes aliados estão redesenhando seus mapas comerciais. A União Europeia iniciou negociações avançadas com a China para uma aliança de resistência tarifária. O Japão, após ter sua oferta de troca por alimentos ignorada, já sinaliza publicamente que irá redirecionar investimentos para o Sudeste Asiático. E a Coreia do Sul começou a revisar incentivos para empresas que queiram deixar os Estados Unidos. O isolamento é real, mas ainda há quem finja que é estratégia. E o que temos hoje são fábricas paradas, revendedoras sufocadas, consumidores frustrados e parceiros globais recuando. O resultado não é apenas econômico. O país que um dia liderou a globalização, agora assiste a globalização seguir sem ele. A pergunta final, então, é inevitável. É possível sair desse labirinto? A resposta, felizmente, é sim. Mas ela exige uma palavra que tem sido esquecida em tempos de gritos e muros: reconstrução. Reconstruir não é o mesmo que repetir, não é voltar no tempo, é entender os erros, reconhecer os excessos e redesenhar o futuro com os pés no chão. E para isso, é preciso começar por onde tudo deveria ter começado: o diálogo. Com as empresas, com os trabalhadores, com os parceiros internacionais. Não há solução unilateral. Não há tarifação infinita que produza prosperidade. Se queremos empregos duradouros, precisamos de cadeias resilientes. Se queremos inovação, precisamos de insumos acessíveis. Se queremos liderança global, precisamos de alianças, não de confrontos permanentes. E mais do que tudo, precisamos de humildade institucional para admitir que erramos. Erramos ao confundir patriotismo com protecionismo. Erramos ao achar que é possível vencer uma guerra comercial onde todos saem perdendo. Erramos ao colocar a retórica acima da realidade. Mas reconhecer isso não é fraqueza. É o primeiro passo para a reconstrução. Uma reconstrução que será difícil, que exigirá reformular acordos, recuperar pontes, ajustar políticas industriais com inteligência. Mas que é absolutamente possível se houver coragem para encarar o estrago e vontade de mudar. O futuro não está perdido, mas ele também não vai esperar. Enquanto debatemos tarifas, o mundo avança em novas fronteiras. Carros autônomos, baterias sólidas, energia verde, fusões entre big techs e montadoras, blocos comerciais multilaterais. A pergunta agora é: vamos participar desse futuro? Ou vamos continuar presos no passado que idealizamos? Você que nos acompanhou até aqui sabe. O colapso da indústria automotiva americana não é um acidente, é uma consequência. Mas também sabe que consequência não é destino, é escolha. E a escolha ainda está em aberto. Agora é a hora de decidir. Não apenas no Congresso ou nas reuniões de CEO, mas nas casas, nas oficinas, nos fóruns, nas redes. Porque reconstruir exige pressão, exige informação, exige engajamento. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu seus olhos para o que está em jogo, não deixe essa reflexão morrer aqui. Curta o vídeo. Comente com sua visão. Compartilhe com quem ainda não entendeu o que está por vir. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, não vendemos manchetes. Oferecemos contexto. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.